Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Então, hoje a gente vai começar a estudar o conteúdo do terceiro bimestre. Nessa aula, então, a gente vai definir, as derivadas parciais e resolver alguns exemplos. Também a gente vai dar uma interpretação geométrica das derivadas parciais, tá? Nesse primeiro vídeo, o que eu quero fazer com você é trabalhar a definição das derivadas parciais. E depois a gente vê a interpretação geométrica e resolve exemplos, utilizando as propriedades de derivação usuais para as derivadas parciais, tá? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com funções reais com duas variáveis reais. Então nossas funções, a princípio, estão definidas em um conjunto D, tá? O seu domínio é um conjunto D que estará contido em R2, no plano. Então nossas funções pegam pares x, y e associam números reais f de x, y, né? Então a gente vai conseguir relacionar três variáveis, né? Uma z que será dada em função de duas variáveis x e y. Da mesma forma que lá em cálculo 1, quando a gente fala em derivada, você tem que tomar cuidado se está falando da função derivada ou da derivada no ponto, tá? Aqui, por exemplo, suponha que eu quero calcular a derivada dessa função num ponto AB do domínio, tá? Então, suponha que AB está em D, que é o domínio da função f. Agora a gente vai definir, trabalhar com derivadas parciais. O que isso significa? Da mesma forma que lá em cálculo 1, derivada é limite, aqui vai ser limite também. Só que como nossa função tem duas variáveis, tá? Função real com duas variáveis reais, tá? Lembrando sempre aqui, ó, o contradomínio é de números reais. Então a gente vai ter duas derivadas parciais definidas. A derivada em relação a x e a derivada em relação a y, tá? Então a gente vai querer definir aqui, por exemplo, a derivada em relação a x da função f no ponto AB. O que isso significa? Então vamos lá. A gente tem essa função f, né? A gente vai definir uma função g que só varia em x. Então vai ser uma função de uma variável. E qual vai ser a definição dessa função g? Essa função vai ser auxiliar para a gente. Vai ser o f de x, b. Tá? Onde esse bzinho aqui, ó, é esse bzinho aqui. Tá? É a ordenada desse ponto no qual eu quero calcular a derivada. Então, a derivada... Então, essa função aqui, ó, g, note que quando você calcula g de a, isso é o f de ab. Então, essa função g, ela é uma função de uma variável. Então, eu posso calcular a derivada dessa função no ponto a. Certo? Só abrir um espaço aqui. Então, pega essa função g. O que é a derivada da g no ponto a? Vocês lembrarem lá de cálculo 1? Isso é o limite, quando h tende a zero, do g de a mais h, menos g de a, quando h tende a zero. Só que esse g de a mais h é f de a mais h, b, e o g de a está aqui, é f de ab. Então, se em vez de usar essa função auxiliar g, a gente voltar para a notação da f, esse limite é limite, quando h tende a zero, do f de a mais hb menos f de ab dividido por h, quando h tende a zero. Isso aqui, né? Ou seja, a derivada da função g é a nossa, por definição, derivada parcial da função f em relação a x no ponto AB. Então a gente vai definir essa derivada parcial como sendo a g' de a, que será o limite de quando h tende a zero, f de a mais hb
B menos f de AB dividido por H. Então, isso aqui vai me... Isso, então, é derivada da função f em relação a x no ponto AB. É esse limite. Note que, como é um limite, pode ser que exista ou não. Tá? Então, a derivada parcial em relação a x de uma função pode ser que exista ou não exista. Tá? Então, isso aqui, ó, se eu faço o AB variar no domínio da função, né, a gente vai definir, então, a função derivada. Né? Pega os pontos x, y variando no domínio da função. Né? Então, por definição, mesma coisa. É o limite quando h tende a zero de f de x mais h y menos f de x, y dividido por h quando h tende a zero. Então, essa é a derivada parcial da função f em relação a x. Tá? A função derivada. É a derivada parcial em relação a x. Tá? De maneira análoga, a gente pode definir a derivada dessa função em um ponto AB em relação a y. Né? Então, ó, vamos pegar AB em um elemento do domínio. Então, agora a gente vai fazer é variar o y. Fixa o azinho. Vamos definir uma função h, auxiliar, ela é dada da seguinte maneira. Ela é f de a, y. Então, essa função é a única coisa que varia é o y. Então, por exemplo, o h de b, aqui, é f de ab. Então, essa função aqui, ó, é uma função de uma única variável. Então, a gente pode definir a derivada, calcular a derivada dela, né? Talvez exista ou não, mas... Vamos calcular, por exemplo, a derivada de h no ponto B. Se você usar a notação lá de cálculo 1, né? Isso é o limite quando h tende a zero. H de B mais H. H não foi um nome bom, né? Vou chamar de P, tá? Então, ó, de novo, dado o ponto AB domínio, define uma função auxiliar aí P, define da seguinte maneira. É pegar a função f, restringir as abscissas ao ponto A, né? Então, a gente vai definir uma função que depende de y, né? Varia em y. P de y é f de AY. Então, P de B é f de AB. Então, se eu quero calcular essa função P, a sua derivada em relação no ponto B. É o P' de B, né? Que, por definição, é limite quando h tende a zero de P de B mais H menos P de B, dividido por H quando H tende a zero. Agora usa a definição de P. Troca ali, onde tem P de AB mais H e P de B, troca pela respectiva definição, né? Então, P de B mais H é F de A, B mais H. P de B é F de AB. Então, quando esse limite existe, a gente vai falar, então, que ele é a derivada parcial da função f em relação a y no ponto AB. Certo? Então, se você olhar aqui, ó, nas duas definições, né? Tanto aqui. Ah, tá. Só mais um detalhe, né? Então, o que a gente definiu aqui foi a derivada da função f em relação a y em um ponto AB. Ele é o limite, quando h tende a zero, do f de a, b mais h. Note que agora o h você vai somar na segunda coordenada, tá? É o y aqui, ó. É o x ou y que me diz em relação a qual coordenada que você está somando esse h. Menos f de ab dividido por h quando h tende a zero. Da mesma maneira que a gente fez aqui, ó. Se eu fizer o ab variar no domínio da função,
a gente vai ter definido uma nova função, que é a derivada parcial em relação a y na função f. E é uma função, tá, que estará definida naqueles pontos para os quais esse limite existe. Então a gente tem essas duas definições aqui, tá? São duas funções cujo domínio são aqueles pontos para os quais existem esses limites, tá? Então, derivada parcial em relação a x de uma função de duas variáveis é esse limite. Note aqui o limite calculando em h, tá? E a derivada parcial de uma função f de xy em relação a y é esse limite, tá? Então, a gente vai calcular esse limite com h, o h que vai para zero, tá? E o xy ficam fixos nos dois casos aqui. Isso a gente fez para funções de duas variáveis. Agora, se tivesse uma função de três variáveis, por exemplo, a função associa uma variável w a uma f de xyz. Ficaria análogo, tá? Então, acontece, se eu tiver uma função de três variáveis, o que vai acontecer é que você vai ter três derivadas parciais. Essas variáveis, se tem uma função de três variáveis com variável x, y, z, você vai ter então, a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, e a derivada parcial em relação a z. Certo? Bom, então as definições são esses limites. Então, nesse primeiro vídeo dessa aula, eu quero trabalhar com esses dois limites com vocês, tá? Vamos fazer alguns exemplos. Bom, aqui ó, tá o trecho do livro com as definições, tá? Note que aqui ele escreveu diferente a notação das derivadas parciais, tá? Ele está usando a notação fxab. Aqui, ó, ele está definindo a derivada parcial em relação a y, está usando a notação fyab. E aqui tem as definições, né, das derivadas parciais dessas duas funções, fx e fy. O que acontece? Vocês lembrarem lá em cálculo 1, bom, basicamente temos lá duas definições, duas notações, né, para a derivada de uma função de uma variável, que é o df dx, né, que você podia escrever também assim, né? E isso aqui é uma maneira mais simplificada, né, para não carregar muita notação. Uma outra maneira seria f' de x. Aqui é uma variável só. Tá? F' de x ou simplesmente f'. Aqui em cálculo 2 também vamos ter várias definições para vários tipos de notações para derivadas, tá, de uma função. Então, suponha que eu tenho uma função f de xy, tá, de duas variáveis. Então, só para a derivada parcial em relação a x, você pode notar assim, ó, ou assim, né, sem o par xy, tá? Isso aqui, se você for ler, ó, significa que você está calculando a derivada parcial da função f em relação à variável x. Tá? Então, a função tem duas variáveis, x e y. Isso aqui indica que eu estou calculando a derivada parcial em relação a x. Aqui, ó, indica de maneira análoga que eu estou calculando a derivada parcial da função f em relação à variável y. Então, o índice aqui, ó, me diz em relação a qual variável eu estou calculando a derivada, tá? Temos essa definição aqui, ó, f1 ou f2. Deixa eu mudar a cor daqui. Em vez de f de x, colocar f1, é a mesma coisa. É a derivada em relação a x. Quer dizer que eu estou derivando a função em relação à primeira variável. Tá? Se eu tenho um f índice 2, eu estou calculando a derivada em relação à segunda variável, que é o y aqui. Também tem essa notação que eu menos usual, talvez, não costumo ver muito. D1f ou dxf. Mesma ideia. Estou calculando a derivada parcial em relação à primeira variável. Esse dzão significa derivada, né? Pode interpretar assim. dx significa que estou calculando a derivada parcial em relação a x. Aí d índice yf, estou calculando a derivada parcial da função f em relação a y. D2f, estou calculando a derivada parcial da função f em relação à segunda variável. A que eu mais utilizo é essa aqui, ó.
Então, essas aqui, tá? Essas em verde aí. Então, del F, a gente fala del, esse símbolo de parcial aqui, né? Del F, del X. Tá? Em todos os casos aqui. Significa que estou calculando a derivada parcial. Então, nós que não é um D, tá? É isso aqui, ó. Estou calculando a derivada parcial da função f em relação à variável x. Aqui significa que eu estou calculando a derivada parcial da função f em relação a y, tá? Às vezes a sua função pode ser dada, sei lá, por exemplo, assim, ó. Tá? Não apareceu f, x, y. Aí, em vez de denotar assim, você pode denotar a derivada como sendo a derivada da variável, tá? Da variável independente. Tá? No caso, z é f de x, y. Del z, del x é del f, del x, tá? Ó, não adianta. A gente tem que aprender a usar qualquer notação que aparecer pela frente, porque cada livro usa de um jeito, tá? Então eu não vou ficar... Bom, a maior parte das vezes eu vou fazer com essa notação, tá? Mas se o livro estiver usando outra, eu vou usar outra notação, porque a gente tem que aprender a manipular todas, tá? Não tem como fugir disso, ok? Então vamos lá. Vou fazer dois exemplos que eu peguei lá no livro do Leitude, tá? O primeiro exemplo tá pedindo aqui pra gente achar D1f de xy e D2f de xy. Onde f de xy é essa função aqui. Então, ó, D1f é a derivada parcial em relação à primeira variável, né? Ou seja, em relação a x. D2f, de maneira análoga, é a derivada parcial da função f em relação à segunda variável, que é y. Tá? Então, vamos lá. A derivada parcial em relação a x, eu vou ter que calcular um f de x mais hy. Então, vou fazer ele antes aqui para ficar mais... Para não ficar tão bagunçado aqui as contas, tá? Primeiro, vamos calcular a derivada em relação a x. Então, a gente vai ter que calcular um negócio, esse valor aqui, né? F de x mais h, y. A função tá aqui, tá? Só substituir. 3 vezes x mais h ao quadrado menos 2 vezes x mais h, y mais y ao quadrado. Então, aqui fica 3 vezes x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado. Agora, a segunda parcela aqui fica menos 2xy menos 2hy mais y ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado menos 2xy menos 2hy mais y ao quadrado. Eu errei a conta aqui, né? Aqui é 6. Tem que distribuir esse 3 aqui, né? Aqui, ó. Tá. Agora então vamos calcular isso aqui. Então, desse modo, D1 de f de xy. Então, a definição é derivada parcial em relação à primeira variável. Então, você vai calcular f de x mais hy menos f de xy dividido por h. Isso aqui é o limite quando h tende a zero. Fx mais hy, a gente calculou aqui, né? Dá essa expressão aqui. É 3x ao quadrado mais 6hy mais 3h ao quadrado menos 2xy menos 2hy mais y ao quadrado. Essa expressão é o fx mais hy, tá? Agora, menos f de xy. Então, é menos essa expressão, tá?
Então aparece menos 3x ao quadrado mais 2xy menos y ao quadrado. Tudo isso tem que dividir por h. Importante saber que isso aqui no final vai dar uma expressão que depende de x e y, tá? Isso aqui é uma função. Não vai dar um número, tá? Se eu estivesse calculando derivada parcial de f em relação, no ponto 1, 1, aí ia dar um número no final, tá? Mas aqui vai dar uma função. Então, ó, tem algumas coisas aqui, ó, vamos zerar, né? Ó, 3x² menos 3x², y ao quadrado menos y ao quadrado, 2xy menos 2xy. Então, no numerador sobra 6hy mais 3h ao quadrado menos 2hy, dividido por h. Para calcular esse limite, ó, note que nas três parcelas aqui ó, tem h. Então, a gente pode colocar o h em evidência para dividir por esse, né? H vezes 6y mais 3h menos 2y. Então, aqui, ó, h dividido por h dá 1. Então, esse aqui é o limite de quando h tende a 0, de 6y mais 3h menos 2y. Eu acho que copiei errado em algum lugar aí. Aqui é 6hx, tá? Aqui no lugar do y é x. Então, foi na hora de copiar daqui para lá, copiei errado. Aqui é x, aqui é x, aqui é x também. Então, esse limite aí, ó, dá... O h vai para 0, então 3h vai para 0. O resto você interpreta como constante, tá? O limite da constante para constante. Então, fica 6x menos 2y. Portanto, a derivada de f em relação a x é a função 6x menos 2y. Mas isso é metade do trabalho. A gente calculou a derivada parcial em relação a x. Falta ainda calcular a derivada parcial de f em relação a y. Então tem que fazer basicamente o mesmo trabalho todo de novo. Só que agora a gente tem que calcular o f de x, y mais h. Que de novo vou calcular separado aqui para ficar mais limpo aqui na hora de fazer as contas, tá? A função é 3x² menos 2xy mais y ao quadrado. Então fica 3x². Então, no lugar do y, coloca y mais h. Menos 2xy mais h mais y mais h ao quadrado. Desenvolvendo aqui é 3x² menos 2xy menos 2xh mais y ao quadrado mais 2hy mais h ao quadrado. Assim, então agora vamos calcular essa derivada parcial. Então, agora eu quero a derivada da função f em relação a y. Isso é o limite quando h tende a 0 de f de x, y mais h, menos f de xy dividido por h. Isso aqui. Deixa eu pôr mais à esquerda. Isso aqui é o limite quando h tende a 0. F de x, y mais h, a gente acabou de calcular aqui, né? É tudo isso aqui.
Vai ficar 3x ao quadrado menos 2xy menos 2xh mais y ao quadrado mais 2hy mais y ao quadrado, perdão, mais h. Melhor aqui. Mais h ao quadrado aqui. Isso. Agora menos f de xy. Então menos 3x quadrado menos 2xy menos y ao quadrado. Então menos 3x ao quadrado mais 2xy, cuidado com o sinal, tá? Menos y ao quadrado, tudo isso dividido por h. Então, de novo aqui, ó, dá para cancelar algumas coisas, né? Ó, 2xy menos 2xy, a gente tem y ao quadrado menos y ao quadrado e 3x quadrado menos 3x quadrado. Então, esse aqui é o limite de quando h tende a zero. Menos 2xh mais 2hy mais h ao quadrado dividido por h. Então, de novo, igual no outro exemplo, ó, da outra derivada, essas parcelas do denominador, no numerador, em todas aparece o h. Então, você coloca o h em evidência para dividir por esse. Isso aqui, então, é o limite de quando h tende a zero. Então, o numerador vai ficar h vezes menos 2x mais 2y mais h. Tudo isso dividido por h. H dividido por h é 1. Então, isso aqui se torna o limite de quando h tende a zero. Aqui não... Aí, numerador, vou inverter a ordem só para ficar mais bonito ali. 2y menos 2x mais h. Quando h tende a zero, né? Isso aqui se comporta como uma constante. Então, fica 2y menos 2x. Tá? Então, essa é a derivada parcial da função f em relação à variável y.